Últimas notícias do São Paulo repercutir essa derrota, vexame do São Paulo Futebol Clube contra o Atlético Paranaense fora de casa. O São Paulo, que estava com a vantagem no confronto, venceu por 2-1 na ida. E aí na volta teve toda essa questão aí com a questão da arbitragem, da expulsão do Rafael mais cedo. Bora trazer alguns bastidores aí sobre essa derrota dolorosa. Essa derrota dolorosa, onde 3 jogadores bateram pênalti, são 3 jogadores totalmente contestáveis para fazer uma cobrança decisiva de oitava de final, só que a gente olha também para o que tinha no campo, não tinha muito para onde correr, faltou representatividade, faltou jogadores importantes para essa partida. Enfim, acho que é uma derrota que vai ser difícil de engolir, até porque ficou nitidamente claro que o Atlético Paranaense é um time ruim. O time do Atlético Mineiro, do Atlético Paranaense é ruim. Foi um vexame, é inacreditável o que aconteceu na Liga Arena, de todas as formas. A arbitragem totalmente vergonhosa, a forma como é que foi, enfim, a gente vai falar alguns bastidores. O goleiro Rafael ele foi expulso com apenas 3 minutos de jogo por conta de uma entrada, supostamente uma entrada, no Viveiros, atacante do Atlético Paranaense. O jogo ainda estava esquentando, né? Houve ali um erro do São Paulo no sistema defensivo. O Rafael saiu do gol ali, foi tentar fazer o corte e aí a arbitragem interpretou que houve um toque ali no Viveiros e na visão do árbitro, o Felipe Fernandes, o Viveiros deu o corte e iria sair em condições de finalizar cara a cara com um gol sem um goleiro e por conta disso ele interpretou como um lance de expulsão e ali no campo mesmo ele expulsou o Rafael. O VAR analisou o lance e seguiu ali com a marcação. É importante trazer que o próprio goleiro Rafael, ele assume para todos ali dentro, o próprio técnico Hernan Crespo falou em coletiva de que ele não tocou no atacante. E até eu revi e vi vários momentos ali em um ângulo sobre esse lance e eu não vi o toque. E aí tem uma outra câmera, uma câmera invertida, que não está de frente para o lance, que está ali meio que de costas, que está como se fosse vendo o lance daqui e não o lance daqui, que é a câmera que foi mais vista. E aí no lance com a câmera de cá, tem uma percepção de uma possibilidade, não é conclusiva, tá? De uma possibilidade de ser o toque. E aí, digamos, tá? Que tenha tido o toque. Será que ele foi suficiente para derrubar o Viveiros? Será que o Viveiros não deu essa cavada justamente para acabar a expulsão? Então, assim, erros e mais erros de arbitragem que acabaram fatalmente condicionando o jogo. No São Paulo, com 1 a menos, o jogo foi completamente diferente. Até o São Paulo conseguiu segurar na primeira etapa, mas aí no segundo tempo, aí, principalmente com a entrada do Leozinho, que fez o Enzo Dias ali de bobo ali pelo lado esquerdo, jogou muita bola, muito bom jogador esse Leozinho, que era ex-jogador de futsal. Só que aí o goleiro Rafael acabou sendo expulso e acabou tendo totalmente mudada aí a trajetória das oitavas de final do São Paulo na Copa do Brasil. Agora o Rafael vai ter que cumprir essa suspensão em tese, tá? Só lá nas quartas de final, o São Paulo não passou. Lá no ano que vem, né, pela Copa do Brasil, na primeira partida do São Paulo. Então aí o Rafael vai ser desfalque aí pro ano que vem, ou a não ser aí que tem alguma mazela ali que faça o Rafael acabar tendo que cumprir essa suspensão aí ainda nessa temporada. Lembrando que o Rafael, ele está pendurado, né, contra o Vitória. Ele já tem 2 cartões amarelos a qualquer momento do Campeonato Brasileiro. Se ele tomar o 3º cartão amarelo, ficará de fora de uma partida aí do Campeonato Brasileiro. Antes da gente continuar, seja membro do canal para você ter conteúdo exclusivo, são vídeos exclusivos para os membros, participação nas lives de pré e pós-jogo e também o nosso grupo do WhatsApp, que a gente conversa bastante sobre São Paulo Futebol Clube. Dá uma olhadinha aí, você vai gostar bastante, nosso grupo ferveu aí nesta madrugada. Arboleda preocupa para a sequência da temporada. O zagueiro, ele acabou saindo no intervalo de jogo, ele saiu com o cartão amarelo, inclusive um cartão amarelo bem questionado dado pelo Felipe Fernandes, mais uma, né, o que o árbitro realmente faltou critério, faltou ali coerência nas suas escolhas e marcações.
Ele deu um amarelo por Arboleda ali no lance com o Viveiros, ali também na reta final da primeira etapa, e aí todo mundo ficou com a impressão de que o Crespo tivesse tirado o Arboleda muito por conta desse cartão amarelo, só que não. O Arboleda sentiu ali algumas dores na parte posterior da coxa, ele até volta do intervalo do jogo com basicamente toda a coxa tampada ali com gelo. Estou um pouquinho resfriado, então, além de tudo, peguei um resfriado, então talvez o meu nariz aí vai ficar grunhindo aí. E aí, o Arboleda, ele tá com dores na parte posterior da coxa, então é possível, é provável que tenha algum tipo de contusão. Ele passará por alguns exames médicos aí quando o São Paulo chegar na capital paulista. Nesta quinta-feira o São Paulo já se reapresenta, não terá folga, né? Até a ida para a Colômbia, o São Paulo não terá folga, vai treinar na reapresentação na quinta-feira, na sexta-feira, sábado tem jogo, domingo se reapresenta e domingo viaja, segunda-feira treino na Colômbia e terça-feira enfrenta o Atlético Nacional pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. O Arboleda passará por exames médicos para saber se teve alguma gravidade, se teve alguma lesão, mas o plano inicial que a gente sabia que o Crespo gostaria de adotar para essa semana era do Arboleda jogar contra o Atlético Paranaense e ficar de fora do confronto contra o Vitória. Dos zagueiros hoje titulares, ele foi o único que ainda não teve folga. Então, independentemente se essa contusão for um pouco mais grave ou não, acredito que o Arboleda não estará disponível para a partida contra o Vitória. No mais tardar, no mais possível, ficará no banco de reservas, tá? Bora continuar trazendo mais informações sobre o São Paulo e o Jandrei, hein? O Jandrei realmente teve uma noite ali catastrófica, né? Ele acabou entrando ali no decorrer da partida, ali com 3 minutos com a expulsão do Rafael, ele entrou na vaga do Rodriguinho, e até eu acho que tem algumas críticas ponderadas ao Jandrei, acho que realmente para o bem comum, e quando eu falo bem comum é de todos, acho que é um jogador que está claramente no fim de ciclo, né? E a gente viu isso acontecer com alguns jogadores recentes no São Paulo, que eram jogadores que a gente não vai entrar no mérito de qualidade ou não, se merece ganhar um salário que ganha ou não. Acho que isso a gente tem que criticar mais quem contratou, quem renovou o contrato, do que propriamente o atleta em si. Mas acho que claramente já estava no fim de ciclo, já estava no fim de ciclo antes, e acho que essa noite em Curitiba meio que colocou ali uma pá da cal nessa história do Jandrei no São Paulo. Ele entra, acho que até no gol muita gente fala que o Jandrei falhou, era uma bola defensável. Eu acho que se fosse o Rafael, a gente, entre aspas, passaria pano. Acho que ele não teve culpa no gol, foi um lance de fora da área, a bola desviou 2 vezes ali, bateu no Marcos Otônio, se eu não me engano, bateu também no atacante do Atlético Paranaense, e quando é goleiro, né, goleiro tem que ter uma reação rápida, qualquer toque ali na bola, qualquer hesitação, acaba prejudicando ali na hora da defesa. Então, a defesa do Jandrei, ou melhor, a não defesa no gol, eu dou uma isentada no Jandrei, assim como na minha visão eu dou uma isentada no Jandrei no gol no Morumbi. Mas é evidente que o torcedor não tem nenhuma segurança, porque, por exemplo, o Jandrei, nos últimos 7 jogos com a camisa do São Paulo, tomou 12 gols. E aí tem toda aquela história do goleiro chama gol, que é um goleiro que não é confiável, que é um goleiro que não consegue realmente fazer defesas, como é no caso do Rafael. E aí fica novamente a crítica. No ano de austeridade financeira, no ano que você precisa reduzir custos, por que não, né? Ter essa liberação do Jandrei para você poder aproveitar Young e Leandro, que são dois jogadores que estão com contrato curto. O Young está com contrato até dezembro de 26, já o Leandro está com contrato até o final do ano. Então talvez você pode novamente repetir o que aconteceu com o Lucas Perry, o que aconteceu também com o próprio Thiago Couto, que se destacou na Série B com o Juventude, subiu com o Juventude na Série B e não conseguiu ter sequência no São Paulo. O São Paulo vendeu ali a um baixo custo. Então acho que para o bem de todo mundo, inclusive do próprio Jandrei, que está enfrentando uma pressão gigantesca, digamos, né, por algum acaso que o São Paulo tivesse passado nos pênaltis. Mesmo assim, os torcedores do São Paulo ainda não ficariam satisfeitos com o Jandrei. E aí acho que também não entendi muito o Jandrei, depois de ter pulado 3 vezes para o mesmo lado, que foi o lado esquerdo, não ter defendido, ele pegar a bola e querer bater o pênalti quase que decisivo, né? É decisivo, porque estava 3-0
no placar para o Atlético Paranaense. Se você perdesse, acabou. Talvez se fosse num contexto de que ele tinha defendido 2 penalidades e é a última cobrança, se fazer, se classifica, poderia ter essa questão da redenção e tudo, mas acho que não fez sentido realmente o Jandrei ter pegado essa bola, ter chamado ainda mais essa responsabilidade para si, e o fato dele ter perdido essa cobrança, acho que foi meio que para assinar, para decretar ali o fim dessa passagem dele do São Paulo, que realmente as coisas acabou não acontecendo da melhor forma. Teve momentos bons ali, principalmente na classificação do São Paulo na Copa do Brasil em 2022, onde elimina o Palmeiras e ele é um dos principais destaques ali, ele defende cobrança de pênaltis e tudo, mas acho que já na temporada passada, esse fim de ciclo aí do Jandrei tem caminhado cada vez mais e se ainda não estava próximo, acho que está praticamente decretado, mas lembrando que o Rafael está com 2 cartões amarelos no Brasileirão, é possível que o Jandrei ainda tenha uma oportunidade no São Paulo. O que você acha disso tudo? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Quer comida afetiva com qualidade, preço justo e saudável ainda por cima? Manda cá! Aqui embaixo na descrição tem um link para você poder fazer o seu pedido e o meu cupom de desconto Alexander. Você ganha 15% de desconto mais frete grátis até o dia 15 de agosto. Não perca tempo agora. Cuide de você e da sua alimentação com a Mandaká. Bora fechar o vídeo de hoje. O São Paulo perdeu 4,7 milhões de reais, pelo menos, por conta dessa eliminação na Copa do Brasil. E é importante lembrar que a competição do São Paulo, no planejamento, olha de novo aqui, o resfriado atacando. O São Paulo, na sua previsão orçamentária, o São Paulo estava decretado que teria que chegar nas quartas de final nas 2 Copas. Então já há um prejuízo financeiro a esse rombo de 4,7 milhões. Além de tudo, tem a questão, por exemplo, da bilheteria, né? O São Paulo poderia arrecadar, quem sabe, os seus bons 2 milhões aí por mês, a depender, por exemplo, se você tivesse pegado um Corinthians, que acabou se classificando contra o Palmeiras, seria um clássico numas quartas de final, você poderia até aumentar um pouquinho mais essa renda. Então, além de tudo, além do fato do lado esportivo, do lado dentro de campo, as coisas já terem sido vexatórias, fora dele ainda foram prejudiciais, porque o São Paulo perde uma grana importante no momento de austeridade financeira, no momento que precisa realmente de recursos cada vez mais ali. Qualquer grana é importante entrar nos cofres, e aí, quem sabe, né? O São Paulo que já precisa de pelo menos mais uma venda, quiçá 2 vendas, talvez tenha que precisar de ou vendas melhores ou até mais uma venda para tentar apaziguar um pouco desse rombo. O fato é que o São Paulo contava com a classificação nas quartas de final, até informação de bastidores, quando você pega o Atlético Paranaense internamente, há um sentimento de que era um adversário acessível para o São Paulo realmente conquistar essa meta, e com todo respeito ao Atlético Paranaense, que acabou conseguindo a classificação e que é um clube respeitável no futebol brasileiro, mas no momento era para o São Paulo ter passado, era para o São Paulo ter se classificado já no estádio do Morumbi, acabou não conseguindo, e aí na Arena da Baixada, ali na Liga Arena, toda essa questão da arbitragem que a gente já falou e tudo mais, e toda essa questão da arbitragem aí que acabou condicionando bem o jogo. Então é o São Paulo que estava muito bem, 5 vitórias consecutivas, e aí vem com toda essa tragédia nessa quarta-feira. O que você achou da desclassificação do São Paulo, da eliminação do São Paulo e das informações do vídeo de hoje? Quero muito saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários, deixe seu like, seu hype, inscreva-se no canal e se torne membro. Lembrando que às 7 horas estaremos mais tarde aí para a gente trazer ainda mais informações na nossa live com o Ilídio Teixeira, e mais tarde também tem vídeo novo. Um abraço para todo mundo, até a próxima, tchau!